Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Nós continuaremos na aula de hoje estudando o particípio. Hoje nós estudaremos o particípio futuro, as características do particípio futuro. Particípio futuro é bastante simples para quem compreendeu bem o particípio presente. E o particípio futuro, tudo que ele muda é o acréscimo do sigma logo depois da raiz. Da mesma forma que você forma o futuro a partir do presente nos verbos, no sistema verbal grego, do mesmo jeito, você aplica a mesma regra no particípio e aí então você transforma um particípio presente para um particípio futuro. Então, por exemplo, o particípio lion, se você quer transformá-lo para um particípio futuro, você acrescenta o sigma logo depois da raiz li, e aí então você tem lison. O particípio liusa, que é um particípio presente feminino ativo, você acrescenta o sigma logo depois da raiz, então você tem o particípio futuro feminino, lissusa. E o particípio presente neutro lion, se você acrescenta o sigma logo depois da raiz, você tem lison. E aí então você tem o particípio futuro neutro. No caso do particípio futuro médio, é a mesma coisa. Você se lembra que a característica principal do particípio presente médio era o omen. E aí então a terminação da segunda declinação para o masculino e para o neutro e da primeira declinação para o feminino. O que você vai fazer? Você vai colocar antes da característica omen mais a terminação, vai colocar o sigma, e aí então você terá o particípio futuro médio masculino, lissomenos, o feminino lissomene e o neutro lissomenon. E finalmente, o particípio futuro passivo é onde tem um pouco mais de mudança. Como você se lembra, o futuro passivo é diferente do futuro ativo e do futuro médio, porque a característica dele não é somente o sigma, mas sim o teta, o eta e o sigma, ou seja, tes. Então, se você quer formar um particípio futuro passivo, você tem que acrescentar o tes logo depois da raiz. Mesma coisa, você vai usar como base o particípio presente médio passivo, vai acrescentar logo depois da raiz o tes, e aí então você terá formado o particípio futuro passivo, litessomenos, litessomene e litessomenon. Veja agora então, na prática, como é que fica isso. Veja o particípio futuro ativo de lio. O masculino ficaria lisson, lissontos, lissonti, lissonta. Lembre-se então, você tem a raiz, li, a característica do futuro, sigma, a característica do particípio masculino, ont, e mais as terminações da terceira declinação, osia, esoncias. No caso do feminino, você tem a raiz, li, a característica do futuro, sigma, a característica do particípio feminino, us, mais as terminações da primeira declinação, a, es, ei, an. Então, lissusa, lissuses, lissuse, lissusan. E, finalmente, o neutro é bem parecido com o masculino. Raiz, mais característica do futuro, sigma, mais a característica do particípio masculino neutro, ont, mais as terminações da terceira declinação. No caso do particípio futuro médio, nós temos então a única mudança é a característica do particípio médio, que ao invés de ser ont ou us, é omen, tanto para o masculino, quanto para o feminino, quanto para o neutro. Então você tem raiz, li, mais a característica do futuro, sigma, mais a característica do particípio médio, omen, e no caso do masculino e do neutro, as terminações da segunda declinação, os ou oione, e no caso do feminino, as terminações da primeira declinação, e, ez, e, n, ou aionaisas no
plural. E o particípio futuro passivo de Leo, como é que fica? Lembre-se, o futuro ele tem uma forma para a voz média e uma outra forma para a voz passiva. A característica da voz média é o sigma. A característica da voz passiva é o tes, theta, eta, sigma. Então, para formar o particípio futuro passivo, você vai colocar a raiz mais a característica do futuro passivo, tes, mais a característica do futuro médio passivo, que é o homem, mais, no caso do masculino, as terminações da segunda declinação, os ou oioné. No caso do feminino, as terminações da primeira declinação, e, ze, e, ene. E no caso do neutro, também as terminações da segunda declinação. Os usos do particípio, apenas recapitulando, porque isso nós já vimos. O particípio pode ter 4 usos principais. Você deve olhar o particípio no texto e procurar se ele tem artigo ou não. Caso ele tenha artigo, ele pode estar funcionando como um adjetivo atributivo, aquele que estará dando uma qualidade a um nome dentro da oração, ou um adjetivo substantivado, aquele que funciona como um substantivo dentro da oração. No caso do particípio sem artigo, ele pode funcionar como um predicativo, aquele que precisa de um verbo de ligação, ou um advérbio, ou seja, um particípio verbal que dá qualidade a um outro verbo. Nesse caso, normalmente, ele é traduzido no português como um gerúndio, traduzido então como um gerúndio. Então, uma grande recapitulação para terminarmos. Características do particípio. Particípio presente ativo, onde, mais terminações da terceira declinação. Particípio presente ativo feminino, os, mais terminações da primeira declinação. Particípio presente médio passivo, tanto masculino quanto feminino quanto neutro. Homem, mais, para o masculino, terminações da segunda declinação. Para o neutro, mesma coisa. Para o feminino, terminações da primeira declinação. E para formar o futuro, a partir do particípio presente, você forma o futuro. No ativo, você acrescenta apenas o sigma logo depois da raiz e antes da característica do particípio, ou seja, o onde, no caso do ativo do particípio presente ativo masculino e ativo neutro, e o us, no caso do particípio presente feminino ativo. E no caso para formar, melhor dizendo, o particípio futuro passivo, aí então você precisará acrescentar o tes, raiz, mais tes, mais homem, que é a característica do particípio presente médio passivo, mais homem e mais as devidas terminações. E no caso do médio, você vai usar então acrescentar o sigma entre a raiz e toda aquela terminação homenos, ou homene, ou homenon. E é isso aí que é o particípio futuro. Na próxima aula, nós estudaremos o particípio auristo. O que é o mais importante de tudo isso? Você precisa firmar em sua mente, guardar em sua mente as características do particípio presente, porque a partir delas é que todo o resto do sistema do particípio vai funcionar. Portanto, volte à aula do particípio presente, reveja essa aula mais algumas vezes e tenha isso tudo em sua mente para em breve nós começarmos a lidar com textos. Até a próxima lição.